Chegou agora, rola iniciativa. Com o filme do Dungeons & Dragons no cinema, todo mundo tá falando quais são os itens mágicos que aparecem no filme. Então hoje eu vou trazer 5 itens mágicos que aparecem com as suas estatísticas e sua versão oficial, tá? Não tirei nada da minha cabeça, tô trazendo o que é oficial da Wizard of Coast, beleza? Então, bora pro vídeo! Itens mágicos todo mundo quer saber. Quando encontra o tesouro é a primeira coisa que a galera vai procurar. Mas com o filme aí, todo mundo fica perguntando o que é aquele item mágico que determinado personagem está usando. Esses itens foram adequados para o jogo, porque no filme ele funciona de uma maneira diferente. Ele tem toda uma história, ele tem que fazer parte da história específica. Então, para você poder transformar um item mágico de um filme, de uma série, de um desenho, de qualquer coisa assim, que ele funcione de um modo geral, de um modo que possa ser usado na mesa do jogo da mesma maneira que outros itens. Vamos falar dos 5 itens aí que a gente tem. O primeiro é Elmo da Disjunção. Ele chama assim porque ele vai acabar com efeitos mágicos na região. Esse elmo foi criado pelo mago Mordecai. Então, ele tem aí uma função que ele emite um pulso anti-magia até 90 metros de raio centrado no próprio elmo. A primeira coisa que ele faz, qualquer magia que esteja ativa, ele vai desativar a magia, vai cancelar ela e ela vai deixar de funcionar. Não importa se é uma magia diária, uma magia que esteja como um encantamento sobre um ser, ou também se for algo que esteja em funcionamento. Qualquer magia naquela área é afetada. Inclusive, itens mágicos também são afetados. Se for poções ou pergaminhos, ele é destruído completamente. Se for outros tipos de itens mágicos, eles são afetados por 1 minuto e suas capacidades mágicas são anuladas por esse tempo. Depois eles voltam a funcionar. Os únicos que estão a salvo desse tipo de poder são os artefatos, que são muito poderosos, então ele não consegue afetar. Além disso, ele também faz uma onda de choque, por assim dizer, que acaba derrubando seus adversários se ele não passar num teste de salvaguarda de força CD15. Os seus adversários todos ficam caídos. Ou todos os seres, tá bom? Até aliados precisam fazer esse teste. Depois que você usa, você leva 1 de 4 dias para poder utilizar o poder novamente dele. É um item mágico poderoso, que requer sintonia, e ele é classificado como raríssimo. Uma coisa importante de dizer de todos os itens que tem nessa lista, todos eles, nenhum deles chega a ser artefato, mas todos eles são muito poderosos. Então eles entram na categoria de raríssimos. E aí você, como mestre, tem que pensar bem se você vai colocar um desses itens dentro da sua mesa, pois ele pode causar um desequilíbrio com o tamanho do poder dele. Então tome um pouquinho de cuidado, veja se realmente vale a pena, se os adversários vai ficar equilibrado ou se você vai desequilibrar, ou até mesmo se aquele personagem que recebeu o item mágico não vai acabar se destacando demais em relação a todos os outros, beleza? Mas bota aí nos comentários, você já foi assistir aí o filme e o que achou? Gostou? Achou legal? Valeu a pena? Conseguiram aí adaptar o que tem do D&D ou você ainda não viu? Tá esperando estrear ou entrar na sala de cinema da sua cidade? Conta aí pra gente nos comentários. Cajado de lá pra cá. É esse nome mesmo, aquele que forma ali o círculo de teletransporte em 2 lugares. Meio parecido com aquele jogo Portal, né? Que você tinha a arma lá, que você abre o portal num lugar, abre no outro, quando você passa, você sai no outro. É mais ou menos isso. Eles adaptaram a arma do Portal pro D&D e transformaram ele num cajado. Exatamente isso, tá bom? Ele é considerado lendário, porque ele tem um certo poder de você poder se teletransportar através aí desses 2 portais. Ele possui 4 cargas, e a cada nascer do dia ele recupera 1 de 4 cargas. Os portais podem ser criados até 450 metros um do outro, então seria aí como se fosse uma porta dimensional ou algo assim, mas uma escala um pouco menor. A superfície onde você vai criar, ele precisa conseguir acomodar o tamanho do portal, que não é muito grande, então criaturas grandes não conseguem passar por esse portal. Além disso, você também pode criar em superfícies móveis, tá? Mas um portal para o outro não pode se afastar mais de 1 milha, ou seja, 1,6 km. Então, a partir desse momento, ele perde o contato.
Você pode fechar qualquer um dos lados e pode até mesmo fechar os dois lados com uma ação bônus. Caso você não faça isso, ele fica aberto até por 24 horas. Quando você fecha apenas um dos portais, você pode gastar uma carga para recolocar aquele outro portal em outro local. O outro é o Chifre do Chamado da Morte. Ele é um item lendário também e precisa ser sintonizado com um mago, um bruxo ou um feiticeiro. E ele tem como se fosse o formato de um dragão e um aspecto vermelho, né? Um chifre de dragão com aspecto vermelho forte. E o que ele faz? Quando você aciona o item mágico, ele vai fazer uma nuvem vermelha, de cor carmesim, por assim dizer. Não sei que cor é essa, não entendo nada de paleta de cores. Mas tá lá escrito essa cor, para mim vermelho é vermelho, de 9 metros de raio, que vai matar qualquer ser vivo que tenha 9 pontos de vida ou menos. No início de cada turno, essa esfera, essa área da fumaça aumenta em mais 9 metros. E ela só se dissipa após 10 minutos, ou seja, ela consegue ocupar bastante espaço. Imaginando que cada 1 minuto são 10 rodadas, ela praticamente se expandiria aí por 100 rodadas, né, no caso. Se você for morto por esse tipo de névoa, você volta como um zumbi sob o controle do Lich Zastan. Ou seja, você pode transformar uma cidade toda em um exército. Pensa com a gente, porque assim, se você pegar aldeões, gente que vive numa cidade ou coisas desse tipo, muitos deles não vão chegar a ter 9 pontos de vida. Eles são pessoas simples, não são pessoas treinadas. Pode parecer assim, nossa, esse item mágico não é tão forte, afinal aventureiros facilmente passa dos 9 pontos de vida, né? Mas se você usar isso numa cidade, numa vila, ou realmente fazer vários prisioneiros num único local e depois acionar o item, você pode criar aí um grande exército de mortos-vivos sob o controle, né, desse Lich, e com isso você ter aí uma força considerável, aí, podendo afetar algumas milhares de pessoas. Então poderia ser um grande problema aí para qualquer exército, uma quantidade grande de zumbis, e mesmo para pessoas comuns. Os aventureiros até conseguem dar conta, mas mesmo uma quantidade muito grande pode sobrepujar alguns grupos de aventureiros aí mesmo de níveis mais elevados. Afinal, eles acabam ganhando pela quantidade, pelo cansaço. Veja que esse item pode ser usado aí pelo inimigo principal de uma campanha ou algo assim. Os heróis têm que evitar que ele consiga acionar isso, ou que eles consigam alcançar. Tudo isso depende um pouquinho aí da criatividade. Após esse item ser acionado, ele só volta a funcionar depois de 1 ano. Então assim, é um item realmente que seria mais como um antagonista aí dos heróis aí da sua mesa. Lâmina do Mago Vermelho. Essa lâmina, essa adaga aí acaba sendo uma grande procura aí para alguns magos, né? Porque ela acaba sendo um tanto quanto poderosa. Primeiro que ela foi forjada pelos Red Wizards, né? Então só eles conhecem como faz forjar uma arma desse tipo. Além do dano normal de uma adaga, ela ainda causa mais 3 de 12 de dano necrótico, pois ela extrai esse poder do plano negativo. E quando você é morto por uma adaga dessa, você não consegue ressuscitar ele de maneira alguma conhecida, a não ser que seja através de um dos deuses ou através da tábua de despertar, usando uma magia de ressurreição verdadeira. Fora isso, se você for derrotado, for morto por essa adaga do Red Wizard, você não consegue voltar à vida a não ser dessas duas maneiras. Então veja que é um item mágico aí poderoso também para inimigos, né? Mas que seria bem cobiçado aí por parte de qualquer mago ou qualquer aventureiro ou mesmo um ladino poderia fazer muito bom uso dessa arma, juntando com o seu ataque furtivo, seria um ser bem perigoso. Pensando aqui como mestre, um ladino portando uma adaga dessa poderia ser um inimigo bem forte para os jogadores, aí podendo fazer estrago nas fileiras aí dos grupos de heróis, aí podendo levar 1 ou 2 aí, ou até mais, aí de repente utilizando seu ataque furtivo. De repente ele tem aí a subclasse assassino, que pode usar assassinar também de repente. Então aí fica aí algumas ideias aí para os mestres aí, já pode esfregar as mãos, serem um pouquinho maldosos nas suas mesas aí. E o último item aqui que nós temos é a Tábua do Despertar, criada pelas bruxas de Hushman para combater os necromantes aí, né, os Red Wizards, por assim dizer. Eles criaram essa tábua
que pode usar ressurreição verdadeira para trazer de volta à vida um ser vivo que foi morto de qualquer maneira, não necessariamente pela adaga anterior que eu falei. Mas após isso a tábua vira pó. Então assim, seria como se você tivesse uma única magia de ressurreição ali, é quase um pergaminho disfarçado de tábua, né? Mas com certos poderes a mais, aí uma ressurreição mais forte. Um ponto importante é que você não consegue passar isso para suas magias dentro do seu... Você passar para o seu grimório ou algo assim, você não consegue, pois é um feitiço bem específico que está dentro de um item mágico. Assim, o que eu achei dos itens? Achei que os itens, assim, por exemplo, a Tábua do Despertar é um uso bem restrito, não deixa de ser uma ressurreição, seria uma... método do mestre poder ressuscitar algum personagem de repente, ou algo importante que eles precisariam trazer de volta. Acho difícil ser um item mágico meio constante, até porque uma única utilização dele ela já some. Acho assim que ela é um tanto quanto rara, um tanto quanto difícil, para de repente você ter uma utilização quase que uma única vez, né? Quase não, uma única vez. A adaga do Red Wizard é uma arma bem interessante, principalmente para magos e ladinos, que nem eu falei. Os outros itens mágicos, legal. O chifre ali, realmente, ele seria mais como para ser um antagonista, para algo que os heróis têm que impedir, porque duvido que seria útil para os jogadores, já que os zumbis ficam no controle do Lich. Então não adiantaria, né, eles usarem isso para de repente formar um exército para ajudar eles. Então são itens mágicos aí que funcionam alguns um pouco mais para o mestre, como um alívio para dentro da história, do que realmente para entregar para os jogadores. Os outros três pode funcionar bem aí você entregar para um jogador. Eu achei que são itens aí que podem ser pontuais, em algum momento pode ser legal aparecer. Acho que todo o hype do filme acaba valendo bastante a pena. Mas eu usaria tanto a tábua quanto o chifre como antagonistas ou algo importante ali para a história, para o desenrolar da história. Não seria itens mágicos que acabariam sendo encontrados em tesouros ou algo assim. Então deixa aí nos seus comentários, coloca aí o que você achou dos itens, o que você usaria, o que você não usaria, o que você modificaria, pra gente bater aquele papo legal que a gente sempre conversa aí, troca algumas ideias. Se você tá assistindo o vídeo até agora, se inscreve no canal, aciona o sininho, é só clicar ali no necromantezinho no canto da tela para poder tá se inscrevendo, é bem fácil, você ajuda a gente e recebe o nosso conteúdo aí para ajudar a mesa de vocês cada vez mais. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!